Olá pessoal, hoje então vamos ver um clássico, Torneio Avro de 1938, jogado na Holanda, um dos torneios mais importantes da história do xadrez, de brancas Mikhail Botvinnik e de negras Alexander Alekhine. Temos aí cavalo F3, D5, D4, cavalo F6, C4, E6, gambito da dama recusado, variante ortodoxa, cavalo F3, agora virou uma semi-tarrash, C por D5, cavalo D5, e E3 pelo Botvinnik. Bom, estamos falando de uma partida jogada em 1938, pessoal. Naquele tempo, a teoria com E4 estava engatinhando a recém e o Botvinnik evitou essa linha porque já tinha acontecido, que fica assim um misto de Grunfeld com Tarrasch, né? Isso aqui lembra muito a estrutura, claro que não tem G6, né? Mas lembra muito a Grunfeld das trocas, porque o Alekhine tinha jogado isso contra o Elvy no rematch mundial em 37. Então, só para deixar claro aqui qual é a estrutura a que eu me refiro, aqui só vamos montar rapidinho aqui para vocês. É essa estrutura da Grunfeld, com os dois peões. Claro que tem o peão C3 bloqueando aqui, o bispo desenvolve por G7, mas os dois peões centrais em que a ideia das negras vai ser atacar, olha aqui, ó, vai ser atacar esse centro de peões aí de maneira semelhante. Mas enfim, não foi o que aconteceu na partida. O Botvinnik joga mais clássico, mais E3 aqui. Vem cavalo C6, bispo C4, desenvolvimento natural, C por D4, E por D4. Olha aí, pessoal, o que nós temos na posição? Peão da dama isolado, o famoso PDI, certo? Aqui os planos já ficam bem claros, as intenções também, porque com o peão da dama isolado, isso aqui é uma grande concessão posicional por parte das brancas, porque se entrarem no final, vão ter muitas dificuldades de defender esse peão. Então, o que traduz isso aqui? Qual é a ideia da branca? É ganhar no meio jogo, ganhar por ataque, ganhar por desenvolvimento, por peças dinâmicas, porque vão ter mais casas. Por exemplo, as colunas ao lado do peão isolado vão ser importantes para as torres. Essas casas que o peão isolado ataca podem servir de postos avançados para os cavalos, certo? E, em geral, o jogo mais liberto das brancas, né? Vem bispo E7, roque, torre E1. Bom, então aqui o Alekhine joga um lance duvidoso, joga B6. Seria mais recomendável fazer a troca dos cavalos em C3, devolvendo essa debilidade das brancas, né, transformando-a, ao invés de peão isolado, vão ficar dois peões colgantes futuramente nas colunas C e D. Mas o que o Alekhine faz? O Alekhine joga o B6, e isso aqui acaba enfraquecendo muito as casas brancas no flanco dama, e o Botvinnik vai conseguir agora simplificar a posição de uma maneira muito favorável, trocando no centro, porque agora o Alekhine permitiu que a estrutura ficasse simétrica, com ele também com o peão isolado. Veio bispo B5 atacando o cavalo, o bispo defendeu, veio dama A4, e aqui a gente já começa a ver os problemas do Alekhine ocasionados com o B6, porque agora o melhor lance para o cavalo é cavalo B8, pessoal. Olha só que situação. Se viesse torre C8 para defender o cavalo, viria bispo F4 e as torres poderiam até ser dobradas na coluna C para continuar atacando esse cavalo. Então, realmente, cavalo B8 era o melhor. Foi jogado. Botvinnik joga bispo F4, veio a troca de bispos, e agora veio o A6, afastando a dama. Dama A4 e bispo D6, trocando mais um par de peças menores. E olha lá o cavalo em B8, representando aí realmente
né, uma situação assim de um campeão mundial. Ele era aqui em 1938, o Alekhine, com o cavalo lá em B8 no 17º lance da partida. Veio bispo D6, dama D6, torre de AC1. Aqui a posição está praticamente resumida aos seus elementos essenciais, e olha a vantagem de desenvolvimento que as brancas têm, pessoal. O Alekhine joga torre A7, veio dama C2 e torre E7 para tentar trocar aí as peças e fugir dessa vantagem, tentar tornar a vantagem menos palpável das brancas. Veio torre por torre, dama por torre, dama C7, torre C7. E agora, mesmo com todas essas trocas, olha o que o Botvinnik conseguiu. Conseguiu o domínio da coluna C e da sétima. Já entrou na sétima, certo? Que é uma grande vantagem nesses finais. O cavalo, passados 22 lances, está na casa inicial, e daqui a pouco vão começar a aparecer debilidades no campo do Alekhine. Ele joga F6 tentando restringir o cavalo, vem rei F1, torre F7 tentando trocar, torre C8, duplo no rei e no cavalo, defende com torre F8, e aqui o Botvinnik nega a repetição de lances com torre C7 e vem para torre C3. E o Alekhine continua com a ideia de expandir na ala do rei para, de certa forma, tornar um ataque mais vazio essa questão porque a torre branca pode voltar para C7 a qualquer momento. Então ele tenta avançar os peões na ala do rei para deixar esse ataque no vazio, poder um dia tirar o cavalo de B8. Vem cavalo E1, H5, seguindo seu plano. E agora, depois desse H5, o Botvinnik tem um lance aqui para quebrar a estrutura de peões no flanco rei do Alekhine, que é H4, pessoal. H4. Veio finalmente cavalo D7, torre C7, torre F7, defendendo o cavalo. Desenvolveu o cavalo e já teve que defendê-lo. Cavalo F3, duas peças atacando o ponto G5, já está forçando uma situação aqui. Veio G4, cavalo voltou para E1, F5, e os peões avançam ainda mais, mas no entanto é um avanço, pessoal, que vai se revelar um desgaste na posição, certo? Porque os peões vão ficar difíceis de defender. É completamente diferente de um avanço, de uma chuva de peões na ala onde está o rei, quando, por exemplo, tem damas no tabuleiro, em que aí o ataque, aí essa avalanche de peões se torna um ataque, se torna um elemento para fazer trocas de peões e abrir colunas na posição. Não é o caso aqui nessa posição. Aqui o caso é o seguinte: o Alekhine teve a ideia de avançar os peões para deixar a torre sem ter pontos de ataque na sétima, certo? Só que o Botvinnik fez lances para estender ainda mais esse avanço de peões, tornando-os fracos. Vamos ver como é que isso se desenvolve ainda. Cavalo D3, já olhando para duas casas fortes aqui, em E5 e F4. Veio F4, F3. E agora fica bem claro que o peão de F4 está super estendido, assim como o de H5, que não tem defesa. O Alekhine optou por trocar, jogou A5, A4, um peão segurando 2 na ala da dama, rei F8, torre C6, e olha aqui como essa torre já ganha casas de ataque, né? Rei E7, rei F2, torre F5, tentando segurar tudo, defendendo os 3 peões, B3, fazendo um tempo, rei D8, vendo qual é o plano aqui que as negras vão seguir, rei E2, de novo cavalo B8. Então, tentando, de certa forma, distrair a torre do ataque na ala do rei. Mas agora olha só como fica complicado
a situação aqui com o lance torre G6. Só vamos ver primeiro, pessoal, se torre B6, rei C7, seguido de cavalo C6, e o jogo das pretas está um pouquinho mais livre. Então torre G6, melhor, rei C7, cavalo E5, ocupando casa forte. A diferença de atividade das peças é notória na posição, né, pessoal? Vejam como... E tudo isso lá no comecinho, lá na abertura, com o estabelecimento desse peão isolado, que com o lance B6, lembram? O Alekhine enfraqueceu as casas brancas e evitou de mudar a estrutura para peões colgantes, certo? Que talvez tivesse dado mais chance. Ficou aí numa posição sem muito jogo. Torre G7, cheque. Rei C8. Cavalo vem para C6, ameaçando aqui um belo duplo no rei na torre. Torre F6, saindo da ameaça. Cavalo F7, cheque, olhando já para D5. Rei B8, cavalo por D5, é o primeiro que cai. Torre D6, atacando o cavalo e em raio-x o peão de D4. Torre G5, defendendo o cavalo e pegando H5. Veio cavalo B4, olha que esse cavalo, gente, jogou ali de B8 para D7, para B8, para A6 e para B4 para ser trocado. Realmente uma saga triste desse cavalo, debilitando mais a estrutura de peões. Então realmente foram lances tristes. Aqui não tem o que fazer, olha só. A torre branca vai coletando os peões do Alekhine. Veio torre C6, torre B5 ameaçando tanto B6 quanto B4, rei C7, torre B4, torre H6, torre B5, torre para H4, rei D3 e o Alekhine abandonou. Vejam que interessante, pessoal, essa partida rodou o mundo, né? Porque aqui nós temos 4 contra 2, e o Alekhine declarou em entrevista que dos 14 jogos que eu joguei no torneio, somente uma vez eu senti que o oponente jogou mais que eu. E foi no jogo contra o Botvinnik na 7ª rodada, disse o Alekhine. Vejam que interessante, pessoal, como ele admitiu aqui que realmente ele foi... E é uma frase famosa também do Alekhine assim, ó. Alguém para ganhar de mim no xadrez tem que ganhar na abertura, no meio jogo e no final. Foi exatamente o que o Botvinnik fez aqui. Botvinnik ganhou na abertura, deixa eu inicializar aqui o tabuleiro. Ganhou na abertura quando o Alekhine errou com o B6, certo? Porque ditou o andamento do jogo, né? Esse lance, o B6 aqui, ao invés de trocar os cavalos. Então, primeiro ponto para o Botvinnik. No meio-jogo, o Botvinnik conseguiu, então, ameaçar de forma mais efetiva esse cavalo e ocupar melhor aí as casas em torno dos peões isolados, porque agora os dois têm peões isolados, mas eles resumiram aqui a posição à sua essência, e essa torre na 7ª ficou incomodando por bastante tempo, porque depois ela volta ali e o Alekhine entra num plano equivocado e acabou estendendo demais os peões. Olha só, o cavalo vai conquistar casa forte e tal. Então aqui é o Botvinnik ganhando do Alekhine no meio jogo. E agora no final, com essa torre mais ativa, as negras estão praticamente sem plano, com os peões muito afastados. Tá certo que as ilhas são iguais, mas a estrutura é igual, né? Ambos têm 4 ilhas, mas vejam que a diferença de posicionamento da torre muito mais ativa, e o cavalo ocupando casa forte, porque o cavalo negro da ala da dama, coitado, ficou em B8 quase que o jogo inteiro, né? E quando ele sai para ser trocado, causando mais debilidade ainda no jogo, né? E vejam que posição de superioridade do Botvinnik aqui, né? E aí, com as peças mais ativas, ele consegue atacar com mais eficiência os peões
e chegar numa posição completamente vencedora quando a Alekhine abandonou. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.